Saudações, terráqueos, tudo bom? Estamos na nossa última aula do nível Universo 1, aula 7. Hoje vamos falar sobre o duplo torus 3D, mas que nome estranho é esse? A gente vai ver agora, tá? Então hoje vamos começar com uma retrospectivazinha do nosso nível, tá? Então nesse nível, que é uma introdução sobre o universo, que é uma visão que nós temos do nosso universo hoje, e nas últimas aulas, incluindo essa, já vamos abordar, já estamos adicionando uma nova visão, um novo modelo para a gente lidar não só com o universo, e sim com um multiverso fractal, que vai ser o foco do nosso próximo nível, tá? Mas vamos fazer a retrospectiva. Começamos falando sobre o Big Bang, que é uma visão do início de tudo, e vimos que é mais um movimento captado pela ciência, né, pela nossa ciência, um movimento do nosso universo visível, mais do que a causa primária de todas as coisas, né? E dentro disso, treinamos a nossa mente para as escalas universais, viajamos ao micro, viajamos ao macro, e vimos que o universo ele é rico, imenso, gigante e complexo, tanto para o ínfimo, para o pequeno, como para o grande, para o extenso, e também ele é gigante em diversas dimensões, que foi a próxima aula. Então, nós temos as dimensões da percepção, existe o limite da percepção, existem as dimensões espaciais, né? A gente falou que a ciência está tentando enxergar por uma projeção na nossa dimensão, de uma dimensão maior. Ou seja, a possibilidade é que desse tecido espaço-tempo, da vibração dele, existam aí, quem sabe, infinitos, né, universos. Daí a ideia do multiverso, ou seja, não é um universo, não é único, ele é múltiplo, tá? E abordamos também o conceito de fractal, que a gente vai utilizar, eu acho que bastante nesse curso inteiro. Que é aquela questão, lembra aquele gif do cachorro? Eu acho que eu tô com ele até hoje na minha mente. Aquele cachorro aqui, que tem uma orelha, que é um cachorro com orelha de cachorro, e aquilo vai se repetindo, ou seja, independente da escala, há um mesmo padrão. E é isso que a gente está buscando em tudo aqui, né? A teoria do tudo, ou seja, do micro ao macro, há aquela dinâmica. Então, um fragmento do tudo tem a mesma forma do tudo, ou seja, um espaço finito ali representa um tudo também. E isso é um modelo que a gente observa na natureza. Falamos novamente sobre as forças da natureza, destacamos aquelas quatro forças fundamentais: a gravidade, o eletromagnetismo, força fraca, força forte e nuclear. E colocamos uma sugestão de começar a visualizar, talvez, não com quatro, mas sim com duas: o universo da dualidade, gravidade, eletromagnetismo, contração, expansão, né? E chegamos à ideia da matriz da vida, lembra? Esfera, expansão, maior volume, que é o universo que a gente vive. A gente está na casca, a gente está lá de fora do planeta Terra, né? Então, nós somos esferas vivendo no mundo das esferas. E o outro mundo, é o mundo da contração, da criação, expansão, destruição, é onde a gente mora. Contração, criação, é da onde vem a matéria, a realidade, que é o vácuo, o nada. Vocês estão vendo que o nada, na verdade, é o tudo, né? E com isso chegamos à matriz vetorial de equilíbrio. Lembra as 12 linhas de força, os 12 vértices, e a singularidade no meio, onde a partir dali a gente cresce. E a partir dali, a gente agora vai abordar o que é o duplo torus 3D, que é terminando o arranjo do equilíbrio, ou seja, vamos definir. Lembra da nossa dimensão zero, ponto? Pois o pontinho, ele é uma esfera realmente por fora. Mas a gente agora vai ver como ele é por dentro também. Então, aquele pontinho, quando a gente abre, existe a singularidade, existe a matriz vetorial do equilíbrio e existe um arranjo que dá o equilíbrio perfeito dele. E a gente vai ver que a própria singularidade... E o que é a singularidade, Rodrigo? Aquele pontinho que você fala sempre lá dentro do arranjo. Se você conseguir entrar na singularidade, se aproximar, você vai ver que ali tem outro ponto. E dentro daquele ponto tem uma nova estrutura com a singularidade dentro. Quando você chegar na singularidade, uma nova estrutura com a singularidade dentro. Gente, é fractal em tudo. Mas nesse vídeo vai ser um pouco mais longo. Vamos ter alguns vídeos agregados aqui a essa aula para poder vocês terem uma didática melhor. Vídeos que a gente pegou emprestado aí do projeto Ressonância do Nassim Haramein, lá no Havaí. E agradeço desde já aqui todo o trabalho que eles fazem.
E vamos começar, beleza? Então fizemos a nossa já retrospectiva. Então vamos trabalhar nossas mentes agora. E é isso aí, ó, a matriz vetorial do equilíbrio, que é a forma do ponto. É o que a gente acabou de conversar, né? Essa esfera e dentro um arranjo que o congelamento da água, por exemplo, mostra como é esse arranjo até a sua estrutura externa, que é o que a gente vê de fora, que são as esferas. Um planeta, esfera. Eu tô quase uma esfera se eu continuar comendo macarrão do jeito que eu gosto. Então tudo vai tendendo a uma esfera na nossa dimensão. E a esfera, a expansão, a destruição, a explosão. Reparem, nosso universo tudo explode, tudo está explodindo, tudo está emanando. E a gente vai ver que isso está explodindo, emanando a partir de uma origem. A origem é essa que vem de uma outra dimensão que a gente chama do vácuo. Mas vamos lá, vamos começar um pouquinho com mais tranquilidade, mais didática. Não se assustem. Matriz vetorial do equilíbrio. A gente viu nas aulas anteriores. E vou fazer aqui dar uma dica no canal Ciência Universalista. Eu acho que vocês conhecem esse canal. Tem um cidadão gente fina que ele fala sobre esse vídeo aí chamado dualidade. E a gente vai ver o Yin Yang. Gente, sabe o que é o Yin Yang? Esse símbolo? Eu vou procurar a animação do Yin Yang e espero na edição estar colocando aqui para vocês. Mas esses dois pontos, vistos de cima, eles são os dois polos da esfera. Essa linha do meio é o giro para a singularidade. Isso aí é a representação do que a gente está colocando. Tá? Do duplo torus 3D, ele está representado bem aí e dentro desse contexto dual. E por que dual? Lembra quando a gente tinha a expansão do universo, o Big Bang, mas o pulmão do menininho, naquela analogia da bexiga, das moedas na bexiga, o que era que contraía? Então, para um menor volume, utilizamos um tetraedro, mas um não ficava em equilíbrio, ou seja, a construção, a destruição é o elemento esfera, tá? Expansivo. É onde moramos. A construção de realidade, a construção da vida, ela segue aquela dinâmica que, para ela existir, ela precisa entrar em equilíbrio, porque o elemento tetraedro ele precisava entrar em equilíbrio com o outro em movimento oposto, ou seja, é um universo dual. Macho, fêmea, branco, preto, claro, escuro, bonito, feio. E aí a gente vai vendo a dualidade em tudo da existência, tá? Bom, mal, aquela coisa toda. E sempre uma dualidade, ela é relativa. Ela existe em potencial, mas o seu julgamento ele vai mudando de acordo com a sua perspectiva. E é isso que eu convido vocês a assistirem esse vídeo dualidade, tá? Acho que vocês vão achar interessante. E dando sequência, vamos ver aí embaixo o Sol em suas duas emanações fundamentais. E embaixo na esquerda vocês estão vendo uma animação, claro que não é em escala, não é uma mera ilustração, mas do Sol e os seus planetas em suas órbitas aí do seu sistema solar, todos atraídos devido à gravidade. E aqui no centro vocês veem o mesmo Sol em o balanço da equação aí, que ao invés da gravidade você está vendo a emanação eletromagnética. Então aí, ó, diversas explosões solares, muitas ondas sendo emanadas, radiações, partículas, muita matéria está sendo lançada ao espaço. E falar em lançamento de matéria do Sol ao espaço, se vocês observarem um pouco inclinado nesse caso, olha aí umas duas linhas, dá para ter uma noção aí que é aquela velha latitude 19,47 que vimos, né? E aqui na direita no cantinho, vocês estão vendo aí um desenho vetorial da matriz vetorial do equilíbrio, tá? Formado por um conjunto de tetraedros, que é o mesmo desenho que vocês estão vendo aqui em cima do lado da estrela de Davi. Ou seja, são diversas simbologias que a gente viu em culturas antigas, como vimos na aula passada. Símbolos esotéricos, alquimistas, não sei o quê. Diversas fontes trazem as mesmas simbologias, crop circles, ou seja, diversas culturas trazendo um conhecimento muito avançado que só agora estamos decodificando de uma maneira atrelada à nossa ciência acadêmica. Então vamos seguir com a nossa matriz vetorial do equilíbrio. Aqui, eu saliento aqui que nós vamos assistir um vídeo, eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho, onde vocês vão ver a construção do duplo torus 3D, vocês vão ver a partir de um tetraedro,
esse tetraedro vai ser multiplicado em vários até formar um tetraedro grandão, e esse conjunto de tetraedros que formam um tetraedro grandão em oposição a outro vai formar essa estrela de Davi dentro de uma esfera, e isso vai começar a fazer um arranjo buscando equilíbrio, buscando a expansão ou contração. Tem hora que vai abrir, no centro vocês vão ver a matriz vetorial de equilíbrio, que ela se forma quando o conjunto está em equilíbrio, e vai ter uma animação muito didática para vocês enxergarem a construção dual da estrutura fundamental do vácuo. Ou seja, como é que é o ponto por dentro, como é que é essa rede espaço-tempo. E, em sequência, ligado aí no mesmo vídeo, na mesma animação, vocês vão ver a matriz vetorial do equilíbrio crescendo fractalmente. Então vocês vão ver um destaque para uma matriz, ela cresce, tem outra maior, cresce, tem outra maior, a partir de uma mesma singularidade. Tá? Então deixa eu ver se vocês vão ver agora. Não, ainda não. Olha alguns exemplos aí na natureza. Esse conjunto de pedras aí que crescem em formatos hexagonais. A nossa linda, estável e maravilhosa colmeia. Gente, por que a abelha faz a colmeia em hexágonos? Vocês já se perguntaram? Olha que perfeição, que negócio bonito. A natureza é realmente fantástica. Tá? Vocês ficam, tem muita gente procurando magia. Isso para mim é mágico. É incrível um inseto construir um negócio simétrico a partir de hexágono. Mas eles sabem instintivamente que isso é um arranjo de equilíbrio, dá muita resistência para sua colmeia. À direita, essa imagem clara de cima, meio rosa, são células epiteliais aí que foram registradas, e a estrutura dela é hexagonal também. E embaixo é um dos polos de Saturno, onde existe um grande hexágono. Calma, isso não são bases alienígenas, pelo menos essas aí não. Isso é o seguinte, quando você pega um fluido, coloca em um balde e gira isso em alta rotação, vai chegar um momento que o comportamento do giro vai formar um hexágono. E é isso que vocês estão vendo aí nos polos de Saturno, que tem ventos aí, tem uma rotação muito elevada. E isso tudo mostrando que é uma forma geométrica de equilíbrio que vem aí na direita, né, aqui embaixo no cantinho aí, que é a rede espaço-tempo, que é essa rede a qual a matéria surge. Então agora vocês vão curtir a animação aí. Observem toda a construção da matriz vetorial do equilíbrio, do duplo torus 3D no final, e a gente vai começar sobre ela daqui a pouquinho. Espero vocês voltarem, tá? Curtam o vídeo aí, galera.
E aí, gostaram? Sensacional, né? Vocês viram toda a construção, os tetraedros, a rotação, o giro que é dado, o encaixe para acabar com as lacunas vazias. E aí você vê que é todo um arranjo buscando realmente o equilíbrio perfeito ali e a formação da matriz vetorial do equilíbrio. Ou seja, é todo um arranjo buscando o que a natureza já está mostrando, como por exemplo o congelamento da água. A água, por ser um elemento tetraédrico básico ali, a base da vida, da construção, e dando essa geometria pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa animação, acho fantástica. Então vamos dar sequência aqui aos nossos slides. Flor da vida, pronto, vocês já estão familiarizados agora com a flor da vida, esse símbolo aí esotérico, místico, quântico, prânico, xamânico, sei lá o quê. Na verdade isso é ciência, gente. É como dizem, né? O espiritualismo de hoje, ciência de amanhã. Então, esse aí é o desenho geométrico do tudo. Tudo segue essa geometria. Tudo segue essa dinâmica, tá? O vácuo, ele tem esse formato. E aí tudo emerge em torno disso. Então vamos ver aí, ó, por exemplo, essa flor da vida. Isso é o que chama a nossa atenção é que isso é, não digo que isso é um conhecimento antigo. Talvez até seja. Esse símbolo era muito correlacionado ao conhecimento. Mas, certamente, os povos antigos eles não entendiam como a gente está colocando aqui agora. Mas essa informação está sendo colocada na nossa cara há muito tempo. Por exemplo, aí nessas imagens vocês podem ver, vou olhar aqui com vocês. Ó. Tem a flor da vida no templo de Osíris, no Egito, que a gente vai falar sobre ela mais uns slides para frente. Tem a flor da vida na Áustria, tem na Bulgária, tem na Índia, tem... eu acho que no Tibete, mas cortou ali. Tem na China, tem na Turquia, Bulgária eu já falei. Enfim, tem diversos países, diversas culturas do planeta inteiro mostrando a mesma imagem. Lá no cantinho embaixo, vocês podem ver uma garra em cima de uma bolinha. Ali no templo da China, sagrado, são os cães Fu. Ali é o seguinte, ali é um cão que representa o domínio, o controle do conhecimento. Ou seja, aquela bolinha com a nossa estrutura da flor da vida agora em 3D, representando o conhecimento. Então, eles sabiam, ou no mínimo sentiam, que isso representava muita coisa. E muitos desses povos dizem que essas informações foram doadas, ensinadas por povos do Sol, povos do espaço. E aí a coisa começa a ficar mais interessante. Foram eles que disseram isso. E hoje a gente está vendo que essa simbologia, até então representando alguma coisa mística, divina, na verdade foi um conhecimento que eles adquiriram, mas foi-se necessário milhares de anos para a gente começar a compreender de uma forma lógica. Então, vamos em frente. Olha lá, figura desenhada em diversas culturas antigas. E muitas dessas culturas, até há pouco tempo, elas não tiveram contato. Mas estavam falando a mesma coisa. Como isso é possível, né? Certamente a fonte foi a mesma. Mas vão ter níveis só para a gente discutir esse outro lado. E aí, chegamos à flor da vida. Lembra o templo aqui? Eu vou voltar o templo de Osíris. Aqui embaixo, no centro aí, a flor da vida, isso é numa coluna, deve ter o tamanho da palma de minha mão, esse desenho aí, da flor da vida está incrustado na pedra. Só que o detalhe é que ele não está talhado. Pô, como assim, Rodrigo? Os egípcios, teoricamente, só tinham ferramentas de cobre naquela época, né? Eles não talharam isso na parede? Não, não está talhado não. E está como? Está queimado. E só queimou a pedra, queimou a estrutura cristalina da pedra. Aí você pergunta, e como é que a gente faz isso hoje? Não sei que tipo de laser ultra potente a gente teria para fazer isso hoje. Talvez até tenha como fazer hoje. Eu que desconheço. Mas a pergunta que não quer calar, e como é que fizeram isso, sei lá, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás? Não sei, eu estou te colocando um fato. Você pode explicar. Dizem que se você quebrar essa pedra, esse desenho ainda vai estar. Porque ele não é superficial. Dizem que ele é profundo na pedra. E aí a questão é, como é que fizeram esse desenho tão preciso e de uma forma tão diferente até pra gente hoje? E eles fizeram o quê? Parece que alguém quis deixar uma, entre aspas, marca, pichação perene de algo muito importante. Olha, se você tem que estar passando, está de passagem, e você quer dar uma dica aqui, deixar um spoiler de uma coisa fantástica, você vai falar sobre o quê? Ah não, eu vou desenhar essa flor da vida que é uma tatuagem
esotérica linda que eu gosto. Não, você vai deixar um conceito do primordial. E mais uma vez a flor da vida aí. Na esquerda, como eu falei no slide anterior, os cães Fu na China, guardando aí o conhecimento. E mais uma vez a flor da vida se faz presente. E falando em Egito, olha que interessante essa imagem. No topo dessa imagem, você vê nitidamente o que aí? Ah não, isso aí é um hieróglifo que representa não sei o que. Olha, eu estou vendo a perfeição do retrato de um helicóptero. Na direita, o que parece uma embarcação. Embaixo é, claro, um avião. Cauda, o helicóptero também tem cauda, estrutura de asa. Ou seja, mas isso aí, você que está enxergando isso é pareidolia, isso representava outra coisa, é um pinguim deitado, é não sei o que, qualquer coisa que se experimentar. Eu vou ser muito simples. A coisa mais simples que eu enxergo aí é um helicóptero, é um avião. Ou seja, mais uma evidência de acesso, de visualização de tecnologias que até então são completamente fora da época. Mas a gente vai comentar sobre isso em outros níveis, em outros caminhos que você vai caminhar ainda. E tudo gira. Falando um pouco de torque, vamos falar do grande grego aí, Arquimedes, onde ele falou: me dê uma alavanca, um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. E por que eu quis mostrar isso? Gente, tudo, lembra que a gente falou que tudo gira? E mais para frente a gente vai ver que o próprio torus, o próprio vácuo, o tudo está girando. Você vê uma galáxia gira, um furacão gira, o sistema solar, planetas, elétron. Imagina a força. Que torque é a força para você girar. Se você vai abrir uma porta e pega na pontinha da porta, bem longe do eixo dela, você abre e fecha fácil. Tenta empurrar bem pertinho do eixo para você ver como é mais difícil. Ou seja, com a alavanca e o ponto de apoio, quanto maior a alavanca, maior o torque que você consegue aplicar naquele ponto. Imagina você girar uma galáxia. Quanta energia que tem. E lembra que a gente falou de renormalização da física, para desconsiderar certas coisas infinitas, trabalhar com o sistema isolado ou fechado. E às vezes, quando você está lidando com planetas, com o sistema solar, não é levado em consideração, por exemplo, que existe uma energia ali que está fazendo girar a galáxia inteira e tudo que está dentro. Então, certos conceitos que tendem ao infinito, que são normalizados, aos poucos eles vão vindo novamente para essa integração de conhecimentos. A gente vai lidando sempre com tudo, sempre com a referência do tudo, sempre vendo que os sistemas finitos são também um tudo. Isso que é o fractal que a gente tanto fala, né? Mas sobre o giro a gente vai falar também no próximo nível. E o vácuo? Quando a gente pensa, gente, sobre a rede espaço-tempo, o vácuo, gente, o que é o vácuo? Uma vez eu perguntei a uma professora minha, ela é até PhD em Química. PhD significa que fez uma pós-graduação na Inglaterra, Cambridge, não sei o que mais lá. E é uma pessoa fantástica, né? E aí uma vez no intervalo eu perguntei para ela, uma coisa simples na faculdade: professora, o que é que existe entre o núcleo atômico e o elétron? Ela prontamente respondeu: o vazio. Aí eu perguntei: o que é o vazio? A ausência de matéria, o nada. Mas o que é o nada? Como eu já disse, não existe matéria. Eu falei: então existe a não existência, o nada, ele existe? Mas como é que algo existe não sendo nada? Resultado, acabou, a gente não conseguiu conversar porque a gente viu que os dois não entendiam o que era o nada. A gente não conseguia conceber o nada absoluto. E aí depois você começa a pensar: você, seu cachorro, seu gato, a pedra, um sapato, uma árvore, o planeta, toda a matéria, tudo é cerca de... Toda a matéria é cerca de 99, vamos lá, 999999999% de vazio. Ô, Rodrigo, como assim? Não entendi. Lembra que a gente falou sobre o átomo? O átomo, que é o que a gente considera a menor partícula. Dentro da nossa ciência acadêmica atual, a menor partícula, menor tamanho da partícula, tá? Apesar que hoje existem as partículas subatômicas, mas o átomo, hoje ele tem uma estrutura onde existe um núcleo atômico e suas partículas, e suas subpartículas, e sua eletrosfera com seus elétrons, que ninguém consegue definir onde eles estão, mas existem as nuvens de probabilidades e é aquela região ali.
entre o átomo, ou entre o núcleo atômico e os elétrons, existe uma distância imensa, tá? Muito grande. E se você pegar todo o volume do átomo e tirar só o volume do núcleo dos elétrons, sobra isso aí, 99,999% de nada, de vazio. E se o átomo é assim, e tudo é constituído de átomos, logo essa proporção é a mesma. Então, Rodrigo aqui, esse corpo aqui que vos fala, é nada, cara. É 0,0000001% de alguma coisa, de matéria. O resto é nada. Aí você fica, caramba. Olha que interessante aqui, que eu peguei aqui do canal aqui, Integrando Conhecimentos. Se você remover o espaço vazio dos átomos de todas as pessoas da humanidade, certo? Pega Rodrigo, pega você, pega Cicrana, todo mundo da humanidade, as 8 bilhões de pessoas, ou mais, e retira o espaço vazio. O que sobrou de todas essas 8 bilhões de pessoas daria num volume, o volume daria num cubinho de açúcar desse tamanho. Então, se você tirar o nada das pessoas, gente, a humanidade é um negócio desse tamanho aqui, ó. Então isso é incrível, como o nada é muito grande. Agora repare, olhando para o espaço, vamos para o macro, para ficar mais fácil. Você olha para uma estrela, tá aqui. Gente, é a estrela mais próxima da gente. Aqui do lado, a estrela mais próxima do Sol, a vizinha. Se você viajar a 300 mil quilômetros em um segundo, a essa velocidade absurda, que é a velocidade da luz, você vai levar uns 7 anos para chegar nessa estrela mais próxima. Imagina a distância que é. É vizinha. Então a distância é muito grande. Então o vácuo aí fora é 99,9999% de nada. Só que todas as estrelas, ó, lembra que eu falei? Você emana calor, radiação, luz. Tudo emana radiação eletromagnética. Tudo. Todas as estrelas, todas as galáxias, tudo. Isso tudo é emanado para onde? Para o vazio. A estrela emana para o espaço, que atinge um planeta, que reflete para o vazio de novo, para o espaço, que reflete, que emana também. E isso tudo está indo para o vácuo. Todas as emanações eletromagnéticas, energéticas do universo, tudo está emanando para o nada. E ele está vazio? Não, gente, o vazio, na verdade, não existe. O vácuo é o cheio. É a mesma coisa que nós sermos peixinhos, estamos dentro d'água, certo? A gente nunca saiu d'água. Então não existe nada aqui. Certo? E a gente está discutindo como é que a gente vive aqui no nada. Então quando você sai da água e vê que existe uma outra coisa, aí que você fala, não, cara, ali na verdade está cheio. Então é a gente aqui dentro desse, entre aspas, vazio, vácuo. E na verdade somos elementos mais densos de um todo, de um cheio, que para a gente se torna invisível, que é essa rede, novamente essa imagem no cantinho da flor da vida. Repare que é uma limitação finita de uma rede infinita, fractal aí, do vácuo. Então tudo emana, buraco negro, estrelas, galáxias, estão deixando tudo aí cheio, vácuo cheio. E dentro dessa dinâmica, dessas geometrias, da construção aí do pontinho, do tudo, temos aí o Fibonacci. Gente, o Fibonacci é incrível, é uma sequência numérica que tem uma formação simples, ó. Cada elemento, a partir do terceiro, é obtido somando-se os dois anteriores. Olha o exemplo. Você tem, o primeiro elemento é 1, o segundo é 1. Certo? O terceiro, você já pega o elemento 2, somado a 1, vira 3. Aí o próximo elemento é 3. Então você pega 3, soma o anterior a 2, é 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 13, 21. E aí você vai gerando essa sequência, que tem na direita aqui esses quadrados representando, né, as áreas a proporção de cada número. E na esquerda aqui você tem esse desenho espiral. Eu não destaquei muito a questão do espiral, que espiral é o quê? Como tudo gira e tudo está em movimento, como eu falei, quase não tem nada em repouso, a não ser você com você mesmo. Mas em um referencial você sempre está em movimento. E se você está em movimento e está girando, o que é que vai acontecer? É que nem a nossa ideia do sistema solar. A gente vai ver isso novamente, tá? Vai ter uma aula que eu vou destacar bem essa questão do espiral. Fazer um link aí do micro macro sobre a espiral. Até o tempo a gente joga na espiral.
Mas repare o seguinte, ó, a gente vê sempre na escola o Sol parado e a Terra fazendo assim, né? Girando, girando. E aí parece que quando é ano novo você volta para o mesmo lugar que estava, né? Vai começar outro ano e gira. Gente, isso está equivocado, está errado. Por quê? A nossa galáxia está girando. Então vamos tomar como referência o centro da galáxia aqui. Aqui é o nosso sistema solar. Ele está girando ao redor do centro da galáxia. Tá? E o que acontece? O Sol, vocês são o centro da galáxia, certo? O Sol está aqui, ó, girando. O planeta Terra, ele está girando aqui num movimento elíptico, certo? Sobe, desce, em relação ao Sol. Em relação a vocês, quando eu fizer esse movimento e você tirar o Sol da jogada e olhar a Terra, ela vai andar assim, ó, em um movimento espiralado, tá? E segue o quê? Fibonacci, essa sequência aí. Olha aí, por exemplo, nessas imagens, você vê plantas, caracol, girassol, galáxias, tormentas, movimentos da água, até a mulher jogando ó, o palmo-olive para trás, ó, na praia. A água faz o Fibonacci, tudo faz o Fibonacci, a casca de ovo, até jogaram aí Fibonacci na África. Também tem gente que sai jogando Fibonacci em tudo, né? Também tem uma forçação de barra. Mas a natureza, ela segue essa sequência, ela segue essa dinâmica. E esse desenho, a gente vê isso em tudo. E no vídeo chamado Geometria do Tempo, tá no canal Ciência Universalista, que eu vou jogar uma aula específica sobre isso, a gente vai ver, olhando para esse caracol, a gente vai ver o que é um desenho da espiral e como a gente pode levar isso para todos os parâmetros da nossa vida, tá? E, além do Fibonacci, vamos falar sobre a proporção áurea, a proporção de ouro. Gente, quando a gente olha esse minério de bismuto, eu acho fascinante essa geometria. Olha que sensacional. Pegue um cantinho qualquer, você vai ver que isso é fractal. E você pega um cantinho desse qualquer dele, você vê que forma aquela linha, que eu vou mostrar aqui agora, do Fibonacci. Certo? Mas vou voltar aqui, ó. Olha para aquela linha onde tem escrito 21, 13, os quadradinhos. E ao invés de você fazer a espiral, faça com linhas retas. Se você desenhar o Fibonacci com linhas retas, você vai ter esse desenho aí. Tá? Então é um Fibonacci fractal belíssimo. E trazendo o quê? A proporção de ouro, que é essa proporção aí de 1,6180, que é o Φ. Gente, a natureza, além do Fibonacci, do giro da espiral, existe uma proporção de crescimento fractal aí, que a proporção é essa. Por exemplo, você tem dois segmentos, tem A e tem B, um B ou menor, tá? Se você dividir A, o grande, por B, o menor, vai dar 1,6180. Que é a mesma coisa que você somar A e B e dividir o grande e o pequeno, dividir pelo grande. Vai dar 1,6180. E aí tem um exemplo. Tanto em crop circles, você vê o Fibonacci, você vê essas proporções sendo colocadas, como tudo na natureza. Os gregos, por exemplo, eles adoravam isso. Se você vê aqueles grandes palácios gregos, aqueles pilares, né, Panternon, aqueles palácios, foram todos construídos em cima dessas proporções. Construídos em cima do Fibonacci. Os caras eram geniais na arquitetura. E se você olhar a nossa mão, por exemplo, você vai ver que esse pedacinho aqui, ele é 1,6180 desse pedaço maior. Esse em relação a esse grande é 1,1610 em relação a esse. Ou seja, e se você colocar numa proporção, ele colocou aí, você vê, ó, o 2, o 3, o 5, o 8, ou seja, a sequência Fibonacci seguindo a proporção áurea na construção do corpo humano. Na construção de tudo você vai ver essa proporção aparecendo. Então você vê que a natureza ela está explicando como é o crescimento dela e que segue em proporções. E a proporção muito presente na natureza é essa proporção chamada proporção áurea ou proporção de ouro. E estamos chegando agora com tudo na geometria do tudo, que é o duplo torus 3D. Vou colocar daqui a pouco uma animaçãozinha para vocês verem o duplo torus em movimento. Mas vocês podem ver aí um ponto central, a singularidade. Singularidade é esta que estamos tendo como referência para a sua forma esférica, tá? Lembrando que se a gente entrasse nessa singularidade, entraríamos em um novo universo, em uma nova forma, com uma nova singularidade, uma nova própria escala.
Mas vocês vão ver aí no centro a singularidade, o giro, olha nesse desenho aí da esquerda, a representação aí vermelha e azul do giro da energia, da informação, direcionada aí aos polos, tá? Direcionada aos polos, esses que vão para a singularidade. Da singularidade, ela recebe informação e ela emana informação. É um caminho de duas vias. Por exemplo, a vida é assim em relação até ao nosso aprendizado. Você recebe informação do universo e você emana informação para o universo. O universo te ensina e você ensina o universo. E assim é a vida, é assim tudo. Você recebe energia, você doa energia. Tá? Então a sua singularidade, que é a sua consciência, que é você, sua individualidade, trabalha em cima dessa forma com a natureza, como tudo trabalha. Então você pode jogar um Torus aí, olha o desenho da maçã. Ah, maçã, eu já até esqueci de colocar isso no slide, mas eu acho que eu vou falar depois, por isso que eu termino não largando spoiler, mas vou largar um spoiler. Você lembra naquela historinha bíblica de Adão e Eva? Né? Adão e Eva estavam lá de boa, só namorando, aquela coisa toda. E aí chegou a cobra, a serpente, e disse assim, rapaz, tem uma maçãzinha ali, massa. Como a maçã que você vê, vocês vão botar pra descer, o bicho vai ser massa, né? Aí veio um anjinho de lá e, não façam isso, serpente. Não induza eles a pegar essa maçã não, que eles vão se dar mal. Ô casal, não come essa maçã não, que isso é o fruto proibido, não sei o quê. Resultado, comeu e deu no que deu, né? Isso na historinha bíblica. Agora detalhe, sabe o que a maçã representava naquela época? Conhecimento. Então uma serpente chegou e falou, olha, peguem esse conhecimento aí que vocês vão se dar bem. Eles não estavam preparados, se deram mal. E olha a maçã aí embaixo. Quando você corta a maçã no meio, é a representação clara do Torus aí. Você vê a semente, a singularidade ali no meio. Você vê até os polos ali em cima em direção à singularidade. E toda a sua emanação, a sua polpa sendo lançada, expandida no formato da circunferência. Então, ali representava o conhecimento, por quê? Por causa da geometria. Então você vê isso numa maçã, você vê isso. Olha o nosso campo magnético aí do planeta Terra. As linhas do campo magnético seguem essa mesma estrutura. Eles fazem parte dessa estrutura. Como uma galáxia tem, enfim, o Yin Yang mostra isso, então o duplo Torus está aí. Isso aí, gente, é uma imagem feita pela IBM de uma molécula, tá aí a estrutura orgânica aí da molécula, os anéis de benzeno. É o hexabenzocoronene, são 6 moléculas de benzeno em um arranjo especial. É o C42H18, a forma molecular dele. E aí, quando tiraram a foto, olha que estrutura simpática. Lembra alguma coisa? Eu acho que já está começando a ficar familiarizado já com essa estrutura. Então, não se torna muita novidade quando a gente vê certas descobertas. Por quê? Porque a dinâmica já está sendo estudada, antes, inclusive, de você visualizar. Isso que é o legal. É melhor, às vezes, do que você estar criando uma máquina para colidir átomos, explodindo cada vez mais, quebrando mais partículas, e você quebra, tem mais pontinhos, quebra, tem mais pontinhos, e esperando o pontinho fundamental, o último pontinho, a última quebra. E talvez você não consiga parar de quebrar. Então é melhor você entender o mecanismo, a dinâmica da quebra, do que quebrando para ver o que tem dentro. Mas isso tudo faz parte do aprendizado, isso tudo é bom. E aí, agora em movimento, estão vendo aí. Na esquerda, vocês estão vendo o duplo Torus 3D, tá? Onde da singularidade emanando aí informação, emanando energia pelo equador, e depois voltando para os polos, que vai para a singularidade, que vai, então ele emana e ele absorve, ele emana e ele absorve, e fica esse giro aí muito louco. No meio é o Torus 3D, tá? Então você vê o movimento toroidal, o giro, e mesma coisa, ó, singularidade, polo. E isso você vê ali embaixo, tem um desenho, uma silhueta de um corpo humano, para mostrar que nós temos o nosso duplo Torus. Inclusive, dizem que quando você calcula o campo magnético humano, a emanação que vem aqui da altura do coração é o mais forte que tem. Chega a ser 9 vezes mais forte o campo magnético do que o resto do corpo. Aqui na direita, mais uma animação, para vocês verem aí, um movimento toroidal. E aqui em cima, no centro, eu vou chamar a atenção para essa figura estática, que é o seguinte. Quando você vê o Torus, não esqueça da propriedade fractal. É um Torus em outro Torus, que tem um Torus maior, que tem um Torus maior. Lembra a boneca russa? Que dentro desse Torus tem outro, ligados todos na mesma singularidade. Por isso que dizem que cada perspectiva única do universo ela está conectada ao tudo.
em N toros, N dimensões. E claro que dependendo da sua capacidade de percepção, você vai estar coexistindo dentro daquele espaço finito. Lembra que a gente falou do pontinho? É um espaço finito dentro um verdadeiro infinito. Então é um infinito limitado por um espaço finito. É aquilo que falou entre o número 0 e 1, existem infinitos números, assim como 0 é mais infinito, tem infinitos números também. Então não existe essa coisa de qual é o maior infinito. Infinito é infinito. Então hoje nós estamos nesse envoltório chamado planeta Terra. Envoltório primeiro. A gente começa no envoltório, a gente vai ter aula falando sobre isso, tá? Útero. Depois rompe esse evento horizonte, a gente vem, pô, cara, tem muita coisa fora do útero, hein? Estamos no planeta Terra. Depois a gente sai do planeta Terra, cara, tem muita coisa nesse universo aí fora, hein? Aí depois a gente rompe o que é esse corpo. Pô, cara, tem muita coisa aqui depois desse corpo. Olha quantos sentidos novos, enfim. Você vai para uma outra realidade de densidade de realidade e com isso uma nova rede, um novo patamar de vibração dessa rede de espaço-tempo você vai estar interagindo. Mas isso a gente vai deixar para depois, tá? E dando sequência aqui. Quando a gente fala dessa rede espaço-tempo, isso aí eu utilizei no filme Geometria do Tempo. Eu peguei essa imagem e você olha assim, caramba, a aranha tá voando. Tudo preto, lembra espaço, né? Tudo preto, a aranha voando. Os planetas estão voando no nada, os elétrons estão voando no vazio, a aranha, aí nesse caso, está voando no nada. Uma boa analogia. Agora você sabe que o nada não tem nada, pelo conceito de nada. Então, para isso, para o planeta estar voando ali, para um elétron estar ali, para a aranha, nesse caso, estar ali, existe alguma coisa que a gente não está enxergando. Ou seja, o cheio, o vazio, essa rede espaço-tempo, ela existe, ela é real. Só que ela não é visível para a gente agora. Então, quando você olha essa aranha, que você faz todos esses estudos, você vai ver que não. Aí não está vazio não. Ó. Existe uma teia que eu não enxergo, porque ela é muito fina. Ela é muito pequena. Ela é imperceptível para a gente. Tá? Mas ela existe, tanto que a aranha está imersa lá. Por isso que a matéria existe, por isso que a realidade segue geometrias. Porque a rede está aí. Então você vê as simbologias da matriz vetorial, né, crescendo. Da mesma forma da flor da vida, nessa rede onde a aranha, onde tudo está contido, tá? E, lembra das escalas universais? A gente olha que tanto o nosso modelo de universo visível, essa rede de conglomerado de galáxias, como a rede neural, como a rede de células, como diversas coisas que a gente vê, seguem o mesmo padrão, seguem a mesma dinâmica, tá? O mesmo comportamento. E aí coloquei, ó, só enxergamos as esferas, a rede estrutura é invisível, é o vácuo. É isso que a gente acabou de falar. Nós vivemos no lado de fora dos pontinhos. A gente só vê os lados de fora dos pontos, por isso a gente só vê as esferas. Você vê dentro do Sol, ninguém vê dentro do Sol. A gente vê o Sol redondinho, uma esfera. Mas se você conseguir ir para a parte interna do Sol, para enxergar através da outra dimensão como o Sol foi feito, certamente vai ser como a gente viu a água se congelando. Quando você vê a água congelada de longe, é uma bolinha congelada. Mas quando você vê em um outro nível de perspectiva, você vê que ele segue uma geometria mais sofisticada, que é a geometria da flor da vida. Então, isso com o Sol, isso com tudo a gente vai terminar observando. Mas nós vivemos na capa, no lado externo desses horizontes. Nós vemos só as esferas. Tá? Porque essa construção, lembra que a gente vive nossa densidade, realidade, nosso universo, é a dualidade da expansão? Estamos na expansão. No momento que estivermos entrando para a singularidade, na construção, estaremos no outro lado. Então, certamente, as coisas serão bem diferentes, né? A dinâmica bem diferente do que a gente vê no nosso universo. Mas isso aí a gente tem que viajar demais para tentar imaginar. Mesmo assim, a gente não vai conseguir. Então, falando de geometria do tudo, tem uma informação que a gente vai colocar isso com maior clareza, mas eu vou já largar uns spoilers até para motivar vocês. Quando vocês olham aí, olha que momento está escrito em inglês, né? Quando a gente vê os pontos se conectando. A matriz vetorial, a flor da vida, a estrutura fundamental do vácuo, que é essa que vocês estão vendo aí no meio, ela é 3D. Lembra a dimensão 3D? A projeção dela em 2D é a flor da vida que a gente desenha, que a gente está vendo aí embaixo, ó, nessa imagem do meio, a projeção. Essa matriz, a estrutura fundamental do vácuo, para ela chegar a esse arranjo de equilíbrio,
foram utilizados 64 tetraedros. Naquela animação, não sei se vocês, né, viram, certamente não contaram, mas eu, pensando aqui agora, eu vou até colocar uma legenda mostrando a quantidade de tetraedros. Pronto. Quando atinge 64 tetraedros, ele entra em equilíbrio, esse equilíbrio aí que vocês estão vendo. Essa estrutura. Detalhe, olha que interessante, olhando para essa figura da esquerda. Lá em cima você vê um espermatozoide e um óvulo humano, tá? Uma esfera e um pontinho. Quando eles se unem, eu vou até mostrar isso depois em outras aulas, a ciência mostrou que no momento da fecundação há uma liberação luminosa. Gente, achei isso fantástico. Mas isso aí não vou mostrar agora não, deixar para depois. Pronto, foi feita a fecundação. Masculino, feminino, tetraedro, espermatozoide, tetraedro, óvulo. Uniu, singularidade, vida. Bum! Começou. Começou a matriz da vida e vamos agora crescendo. E aí o óvulo, né, o zigoto, se divide em 2 células. De 2 viram 4. 4 vira 8. E aí vai. As células vão por mitose. Elas vão só se multiplicando, mas são iguais as células. Quando arranjo, dentro da esfera, nós temos 64 células. Se você pegar esse arranjo e pegar o centro de cada célula e ligar, vai dar exatamente o desenho que vocês estão vendo aí da estrutura fundamental do vácuo. Quando você tem 64 células no zigoto, aí sim as células começam a se diferenciar. Umas começam a crescer como células que vão ser células do coração, outras células de pele, outras células da cabeça, enfim. Elas começam a se diferenciar. Mas, antes de 64 células nesse arranjo do zigoto, não. 64 células, 64 tetraedros. Mais uma coincidência, né? E a gente vê que não é coincidência. É a natureza, é a geometria da vida. Aí na direita vocês estão vendo 3 árvores da vida. Olha o seu progresso aqui na academia. Porque tem essa geometria. E a gente vai abordar isso depois. A árvore da vida é uma geometria dentro dessa codificação. Ou seja, dentro da flor da vida, você vai... É como se fosse uma mistura de várias árvores da vida, formando aí essa rede de pontos. E aí nessa imagem está a matriz vetorial do equilíbrio e 3 árvores da vida, mostrando que os vértices se coincidem, né? Então essas geometrias a gente vai colocar depois. Não é à toa que a gente escolheu aqui na academia vocês serem, no centro da academia ali, um hexágono. Vocês são a singularidade do meio. Vocês estão aprendendo as 6 bases de conhecimento, com o conhecimento dos níveis todos misturados, todos interligados. E quando vocês adquirirem isso tudo, vocês vão passar a ser aquele hexágono maior. Porque a matriz de equilíbrio de vocês vai crescer. Vocês vão expandir sua consciência. Essa é a ideia, pelo menos, né? Então é isso, gente. Eu acho que com isso a gente conseguiu ver bastante. E vou dar aqui no último slide uma pincelada em algumas coisas. Esse cara sorridente pra caramba aí, figuraça, simpático, que eu admiro demais. E que muito do trabalho aqui da academia tem sido feito a partir do trabalho da física que ele coloca. Esse é o famoso Nassim Haramein. Tá? A gente certamente vai falar sobre ele aí ao longo do curso. E ele está colocando esse trabalho, ele que está colocando junto com outros cientistas, essa forma de enxergar o universo de uma forma diferente, sim, um multiverso fractal. No centro aí, o grande gênio Nikola Tesla, onde ele diz o seguinte: se você deseja compreender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Tá? Então, repare, em nenhum momento aí ele falou tempo, ele não falou espaço, ele não falou nada disso. Ele falou energia como elemento fundamental aí. E a energia, tudo que existe é energia em diferentes níveis de condensação. A gente vai falar até sobre aquela fórmula, lembra? E igual a mc ao quadrado de Einstein. Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Se você fizer uma aritmética básica, não isolando energia, mas isolando massa, você vai ver que massa é o quê? É a energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, massa é energia dividida por um número muito grande. Massa é energia condensada. Mas vamos deixar isso para outra coisa. Então ele fala em energia, ele fala em frequência, ondas, aí, ó, frequência e vibração. Certo? Vibração de que talvez esteja falando? Frequência, ondas eletromagnéticas. Vibração, a gravidade. Olha aí, acabaram de detectar as primeiras ondas gravitacionais. Ou seja, quando você fala de frequência, você está falando também de tempo. Lembra aquela questão que eu coloquei? Ao invés de falar de tempo, fale de velocidade. E alguns elementos que a gente vai conversar melhor para não confundir agora. E na direita aí tem uma representação
que é do Instituto lá, Projeto Ressonância, de Nassim Haramein, onde coloca aí o modelo é o modelo do duplo torus 3D. Só que ele coloca as emanações gravitacionais, que são essas ondas saindo, emanações eletromagnéticas, o evento horizonte, que é ali a capa, a singularidade central, ou seja, a ciência está se desenvolvendo e avançando bastante nesse sentido, tá? E trazer essa nova dinâmica da existência. Então, gente, parabéns! Acabamos de concluir o nível 2, ou seja, o nível Universo 1. Tá? Foi a nossa última aula. Depois daqui, vocês vão seguir seus caminhos, vocês escolherem a academia. Ou vamos seguir para o nosso próximo nível, que é o Universo 2. Que vamos entrar com maior profundidade, sair desse universo e entrar nesse novo multiverso fractal e trabalhar dentro das nossas capacidades essas nuances, essas geometrias, essas formas, enfim, tudo que a gente pode captar dele no momento, né? Compreender, na verdade. Então, gente, valeu! A aula de hoje foi um pouco mais extensa, mas foi uma verdadeira retrospectiva e espero que vocês tenham gostado. Tá legal? A gente vai conversando, hein? E se fala. Até a próxima aula. Abração. Tchau, tchau.